Muito bem, pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Futebol Inglês para te informar tudo o que aconteceu nesse começo de temporada do futebol inglês, tudo o que aconteceu na primeira rodada, todas as notícias. E escalado junto com a gente aqui nesse podcast, depois de muito tempo, depois de muitos pedidos, tá aqui com ele, Master. E aí, pessoal, bem-vindos aí à nova temporada. Muito bom estar de volta, vamos lá. Porque promete ser sensacional de novo, né? Exatamente. Também tá aqui junto com a gente, Eduardo Werner. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para o nosso segundo podcast aí da temporada, né, 2019-2020. Hoje a gente vai falar aí da abertura, né, da rodada de abertura aí das principais ligas da Inglaterra, além da disputa aí da Community Shield, né, da Supercopa da Inglaterra, além da participação aí dos times ingleses e britânicos aí nas competições europeias. Exatamente. Então vamos começar falando algumas notícias, que é o seguinte, vamos atualizar a situação do Barry, né? O Barry que, como vocês já devem estar à parte, tá com problemas internos, teve seus 2 primeiros jogos adiados, vai começar a divisão com menos 12 pontos, e agora a novidade é que vai ter um amistoso para nesse jogo que aconteceria na segunda rodada contra o Accrington, né, para poder ajudar financeiramente. Conta um pouco melhor sobre isso, Master. A situação lá segue complicada. O time estava começando a temporada já com essa notícia de menos 12 pontos, tentando salvar o time da crise financeira. Eles conseguiram bolar um plano, né? Um CVA, como chamam na Inglaterra. Só que a Football League quer mais detalhes sobre como eles vão pagar suas dívidas. E até então o Barry não consegue dizer como vai conseguir. Então, por conta disso, eles perderam aí 12 pontos, tiraram 12 pontos do time, e a situação segue muito crítica, e com risco até mesmo de ser expulso da Football League. Isso ainda pode acontecer até que eles provem que podem pagar toda a dívida que eles têm. E aí, as duas primeiras rodadas do campeonato não vão acontecer para o Barry, vão ser adiadas, no caso, para eles, até que eles consigam provar essa situação inteira. E o que atrapalha todo o time, né? O próprio clube aí já não tem tantos jogadores assinados, contratados, tá uma situação bem crítica, a maioria dos jogadores foi embora de final de contrato, então tá complicado lá a história para eles. O Accrington, que seria o adversário da segunda rodada para o Barry, se simpatiza com a situação toda, eles se juntaram aí e vão fazer um amistoso com o time de Manchester para angariar fundos e ajudar a equipe do Barry. Então é um gesto aí muito bonito da equipe do Accrington para levantar dinheiro para o time e conseguir tirar eles dessa situação toda. Exatamente. Um outro time que a gente também vai comentar, que também passa por uma situação bem ruim, é o Notts County, né, já que o Notts County ele foi rebaixado da 4ª para a 5ª divisão, já tinha alguns problemas internos no final da temporada passada, mas ele continua também em uma situação um pouco ruim, né, Eduardo? Pois é, exatamente, né? Temporada passada a gente falou bastante aqui no podcast, né, sobre a situação do Notts County, o time profissional mais velho do mundo, né? E naquela temporada eles acabaram sendo rebaixados, né, da 4ª divisão para a 5ª, foram aí para as ligas não profissionais, né? E estrearam aí no último final de semana fora de casa contra o Westleaf e perderam de 1-0, né, na sua estreia na 5ª divisão inglesa, e agora estão ocupando apenas a 19ª colocação do campeonato entre as 24 equipes, né, da 5ª divisão. E com esse rebaixamento, né, da 4ª para a 5ª, o Notts County deixa de ser o time que estava aí há mais tempo, né, consecutivamente aí na Football League, e esse posto aí passa a ser do Preston North End, né, o primeiro campeão inglês, né, da liga inglesa, lá em 1888, foi campeão invicto naquela temporada, ganhou a temporada seguinte também, e aí é o time que está mais tempo aí consecutivamente disputando a Football League, né, as 4 primeiras divisões aí da Inglaterra. Exatamente. Então, esses foram os destaques em relação a notícias. E vamos falar então da final que teve da Community Shield, que foi a partida entre Liverpool e Manchester City. Esse jogo que aconteceu hoje mais cedo, no caso domingo de manhã,
Fala um pouquinho, Eduardo, o que aconteceu nesse jogo? O Manchester City que levou a final, é isso? Exatamente, né? Community Shield é o nome aí da Supercopa da Inglaterra, né? Disputa entre o campeão da Copa da Inglaterra e o campeão da Liga. Nesse caso, o Manchester City foi o campeão das duas competições, né, na temporada passada. Então, a disputa passa a ser contra o vice-campeão da Premier League, né? No caso, o Liverpool. Então, a partida foi realizada lá no Wembley, lá em Londres, né? O público total da partida foi de 77.500 pessoas, um bom público lá no Wembley. E a partida acabou empatada em 1-1, né? O Sterling abriu o placar logo às 12 do primeiro tempo, uma falha lá do goleiro Alisson, do Liverpool, e o Liverpool foi empatar só aos 32 minutos do segundo tempo com o Matip, né? Levando aí a partida para os pênaltis, onde o Manchester City acabou se sagrando campeão, acertou as 5 cobranças, enquanto que o Liverpool perdeu uma com o Wijnaldum, né? E aí o City acabou sendo campeão com o placar aí de 5-4 nos pênaltis, né? Esse foi o 6º título de Supercopa da Inglaterra pro Manchester City, que ganhou, né, os 4 torneios domésticos, né, ingleses na temporada passada, né? Ganhou a Premier League, ganhou a FA Cup, ganhou a Copa da Liga e ganhou a Supercopa da Inglaterra. Então, aí, essa temporada, o Manchester City aí já começa com o título da Supercopa da Inglaterra, o primeiro título doméstico aí do Manchester City na temporada. Exatamente, né? A Premier League que só irá começar um pouco depois, né, que as outras divisões, isso até porque tem menos times, né? Enquanto as outras divisões têm mais times também. Então, por isso que a Premier League começa um pouco depois. E bom, vamos então também falar agora da 4ª divisão, que teve seu começo neste final de semana. E bom, a gente teve algumas surpresas em relação a nessa primeira rodada. Por exemplo, a gente teve ali o Salford City, né, que venceu logo na sua estreia, depois do seu acesso, venceu por 2-0 com 2 gols do atacante Dieserurve, eu acho que é assim que se fala. Ele fez 2 gols nesse jogo e garantiu a vitória de 2-0 do Salford City, que é o líder do campeonato. Eduardo, dá uma destacada nesse jogo. Pois é, né? O Salford City, um dos times que, na verdade, são os favoritos aí pro acesso aí nas casas de apostas da Inglaterra, né? O time que tem muito financiamento. A gente já falou aqui várias vezes, né? Dos ex-jogadores lá do Manchester United, né? O David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs, entre outros grandes lendas lá do Manchester United, investem nesse time, Salford City, há alguns anos já, né? E vem trazendo resultado, né? O time vem aí subindo as divisões aí na Inglaterra e na última temporada conseguiu acesso para a 4ª divisão, né? Primeira vez que o time disputa a 4ª divisão em sua história e já chegou bem, né? Na primeira rodada ganhando aí do Stevenage 2-0 em casa, um placar, uma boa estreia, né? Do time, 2 gols, como se disse aí do atacante Emmanuel Dizerue, não sei falar direito. E ele que já está aí na artilharia, né, do campeonato, na primeira rodada, com 2 gols. Então, na verdade, não foi muito uma surpresa nessa vitória do Salford City, já que o time vem como um dos favoritos aí pro acesso, né, por causa aí do seu financiamento aí que recebe bastante incisivo aí dos seus acionistas. Exatamente. E aí, Master, o que dá para projetar em relação ao Salford City ao longo da temporada? Um time que, segundo alguns jornalistas, talvez não tenha força. E aí, o que tu acha sobre o Salford City? Olha, do meu ponto de vista como torcedor aí do futebol inglês, cara, seria espetacular ver eles brigando logo de cara lá em cima. Não sei se seria o suficiente para estar entre o primeiro e segundo, mas com certeza nos top 7 ali, em disputa também por uma vaga em playoffs, por exemplo. Ia ser espetacular ver isso realmente. Um investimento muito bem feito, muito bem pensado e, cara, vamos torcer. Como torcedor de futebol, ver isso acontecer, um time receber um bom investimento e ir crescendo lá de baixo e, enfim, chegar na Football League, né? E eles foram ali, os acionistas chegaram em 2014, o pessoal do United, e em 5 anos foram 4 acessos do clube. Então imagina se eles conseguem manter isso aí e já subir para a 3ª divisão, por exemplo. Acho que para quem torce, para quem curte esse tipo de coisa, ia ser espetacular de ver. Então só resta acompanhar, saber como
acompanhar as próximas transferências ainda, já que a janela ainda não fechou. Então, quem sabe eles conseguem comprar mais alguns reforços, melhorar ainda mais o clube e até mesmo brigar lá em cima, lá no topo da tabela. Exatamente. Além dos outros resultados que aconteceram neste jogo, a gente teve também a vitória do Plymouth. Venceu fora de casa pelo placar de 3-0 contra a equipe do Crew, que então a gente teve esse jogo aí, o Plymouth que novamente começa bem a temporada, mas no final ali dá uma rateada, né, Eduardo? Pois é, exatamente, né? Temporada passada o Plymouth começou bem na terceira divisão, mas acabou decaindo aí ao longo da temporada e no final acabou sendo rebaixado, né, para a quarta divisão. Agora aí na quarta divisão, na League 2, começa bem, né, 3-0 para cima do Crew. No momento aí o time vai ocupando a liderança, né, após apenas uma rodada, após essa vitória de 3-0, com direito aí 2 gols do atacante Callum McFadden, um aos 4 minutos e outro já nos acréscimos aí do segundo tempo. Então, eu acho que essa temporada do Plymouth vai ser um pouquinho diferente, né? Ele começou bem agora, mas eu não acho que ele vai decair tanto ao longo aí da temporada. Eu acho que ele é um dos times aí que provavelmente vai ser promovido, seja pelas 3 vagas diretas, né? Pelos 3 primeiros ou pelos playoffs. Eu acho que pelo menos nos playoffs eles vão acabar aí ao fim da temporada, porque após esse rebaixamento, né, da terceira divisão para a quarta, caiu o nível aí da liga que ele disputa, e acho que eles têm um nível suficiente aí para se dar bem aí na quarta divisão nessa temporada. Exatamente. Outro time que também é um pouco interessante da gente destacar, que também venceu esse primeiro jogo, que já vem já de 2 temporadas já mais se consolidando ainda e quem sabe, provavelmente também brigando por uma dessas vagas para subir, que é o Forest Green, que venceu esta rodada contra o Oldham Athletic por 1-0. Forest Green que agora é o 7º colocado com 3 pontos. Então também bacana de destacar a equipe do Forest Green, uma equipe jovem, uma equipe que tem uma filosofia diferente, né? E começou bem, vencendo por 1-0. Outras equipes aqui que a gente pode notar, por exemplo, o Leyton Orient, que subiu da 5ª divisão para a 4ª divisão. É uma equipe que a gente já recebeu vários comentários aqui no podcast da galera que acompanha e que gosta do Leyton Orient, que era uma equipe que estava na Football League algumas temporadas atrás e que agora retornou. O Leyton Orient que venceu a equipe do Cheltenham Town por 1-0. O Eduardo, também uma equipe aí que chegou bem, né? Subiu bem da 5ª divisão e já começa bem a 4ª divisão. Exatamente, né? Uma vitória simples aí por 1-0 em casa, né? Contra o Cheltenham Town. Essa partida aí teve um destaque que foram 2 jogadores expulsos do Cheltenham Town, 2 aí logo depois do gol do Leyton Orient na partida, né? Que foi aos 23 minutos do segundo tempo, e aí 2 minutos depois o Cheltenham Town teve um expulso, e 2 minutos depois desse primeiro cartão vermelho teve outro expulso. Então foi uma partida aí bem movimentada aí nesse sentido. E o Leyton Orient chega bem, né, para nessa primeira rodada aí de volta à 4ª divisão inglesa, igual você disse, né, eles disputavam a Football League algumas temporadas atrás, tiveram aí problemas administrativos aí, igual vários outros clubes ingleses das divisões inferiores vêm sofrendo aí nos últimos anos, foram rebaixados aí para a 5ª divisão, trocaram a diretoria e conseguiram o título, né, na temporada passada. E agora chegam bem aí na 4ª divisão. Eu não acho que eles vão brigar tanto assim pelo acesso nessa temporada, eu acho, mas vai ser uma temporada de consolidação aí deles na 4ª divisão inglesa. Acho que eles vão passar aí longe do rebaixamento e acho que vão acabar se dando bem nessa temporada. E só uma correçãozinha do que eu falei antes, eu falei que era o atacante Callum McFadden lá do Plymouth Argyle, mas na verdade ele é volante, e essa aí foi a partida de estreia dele aí no Plymouth Argyle. Ele que tinha jogado aí por último no Barry, e aí chegou nesse ano, em 2019, para o Plymouth Argyle e marca aí 2 gols logo aí nessa primeira partida pelo clube. Exatamente. Eduardo, o que dá mais para destacar nessa 4ª divisão, além desses jogos que eu mencionei? Posso falar talvez do um possível tropeço aí do Bradford City contra o Cambridge United em casa. O Bradford City que foi rebaixado da 3ª divisão
para a quarta, né, na temporada passada, e ele que é um dos mais cotados aí a ganhar o título da competição e também conseguir o acesso, né, e eles com um a mais desde os 16 minutos do segundo tempo, o Cambridge United teve um expulso aí aos 16 minutos do segundo tempo, e o Bradford City aí não conseguiu ganhar, né, o placar ficou em 0-0, e esse foi um tropeço aí logo na primeira rodada do time aí que foi o que levou mais torcida aí nessa primeira rodada, né, 14.800 torcedores, um baita público lá pro time que acabou de ser rebaixado para a quarta divisão inglesa, o Bradford City. Exatamente. Então, esses foram os destaques da quarta divisão. A gente pula para a terceira, que começou ali com um time também que subiu da quarta para a terceira divisão e já começou em alto estilo, né? Que foi o time do Lincoln City, que estreou vencendo por 2-0. O que dá para destacar desse jogo, Eduardo? O Lincoln que venceu por 2-0, começou bem nessa terceira divisão. Pois é, né? O time vem aí da quarta divisão, tinha conseguido aí o acesso da quinta divisão, né? 2 temporadas antes, né? Desse acesso que conseguiu agora para a terceira e já estreia bem, né? 2-0 contra o Accrington Stanley em casa, né? Destaque para o gol de pênalti do John Akinde, atacante aí bem forte, né? Tem o físico muito bom, né? Um dos principais características aí do atacante. Ele foi bem na temporada passada e já estreia aí com um gol de pênalti, né? O Accrington, o Lincoln aí, então começando bem a temporada aí com uma vitória por 2-0 sobre o Accrington Stanley em casa. Exatamente. Já também ali falando um pouco da parte de baixo, a gente já volta para falar da parte de cima. O Bolton, né, que também vive uma situação ruim internamente ali, com questões ali do clube ser vendido e tal, mas a diferença dos outros times que estão passando por isso, que ele entrou em campo, foi derrotado pelo Wycombe por 2-0. O Master, situação complicada do Bolton, que além de toda a situação que agrava o time também começa mal, sendo derrotado na primeira rodada. É difícil, né? A temporada passada na Championship foi horrível pro Bolton, pros torcedores. Muitos problemas, a crise muito forte no time, que daí já começa a terceira divisão com menos 12 pontos também, o que vai ser muito complicado de recuperar e se manter. A gente torce que sim, que também é um time muito tradicional. E não vai ser por falta de apoio também, né? Mesmo com todo esse problema, a torcida compareceu lá no estádio do Wycombe, fora de casa, e cerca de 1.600 torcedores, para apoiar o Bolton. Não foi suficiente, eles acabaram perdendo aí por 2-0, todos os gols aconteceram no segundo tempo. Resta ver aí como é que o time vai ser montado nessa temporada e tentar superar aí esses menos 12 pontos, que no momento, em campo, esse é a pior parte que eles têm para corrigir, para melhorar, né? Exatamente. Bolton aí que vive uma situação bem complicada, já foi rebaixado na outra temporada e agora novamente passa dificuldade e tenta resolver logo essa situação para de fato começar o campeonato, né, e poder, quem sabe, se salvar, porque mais um rebaixamento seria mais uma pancada no estômago dos torcedores. Realmente, os torcedores do Bolton que não, estão muito preocupados com a situação do time. Bom, os outros jogos que aconteceram, o Flatwood também começou bem, venceu fora de casa o líder, venceu o Peterborough por 3-1. O Blackpool também começou muito bem o campeonato, 2-0 para cima do Bristol Rovers. Esse jogo que aconteceu teve gols aí do Spearing e do atacante Guinar Dulé, acho que é assim que se fala, que fez o gol aí no final do primeiro tempo. Blackpool venceu por 2-0. E o Blackpool também começa bem, né, Eduardo? Um time aí que vem forte aí na última temporada e agora, quem sabe, será que eles vão brigar para subir? Como é que tu vê essa situação do Blackpool, Eduardo? Sim, né, o time quase se classificou para os playoffs, né, da terceira divisão no ano passado, né, no finalzinho, na reta final do campeonato, chegou aquela grande notícia que a torcida do time esperava há tantos anos, né, a saída dos
dos Oyston, né, a família que estava no comando do Blackpool há várias temporadas já e só fazia cagada, digamos assim, e a torcida conseguiu tirar eles do comando, ficou em euforia, lotou os jogos restantes em casa, né, e aí, né, essa primeira rodada aí da temporada 2019-20, na terceira divisão, ganhou do Bristol Rovers 2-0 em casa, também levou um bom público, né, para casa, em casa foi a segunda melhor público aí dessa primeira rodada, só perdendo para o Sunderland, foram aí 11.359 torcedores em casa, mais de 60% aí de ocupação do estádio, né, então dá para perceber já que a torcida vai apoiar bastante o time, né, tanto em casa como fora, aí ao longo da temporada, e eu acho que esse vai ser das principais motivações aí para o time, que eu acho que nessa temporada aí eles vão voltar a brigar por uma vaga nos playoffs, né, eu acho que eles não têm tanto time assim para brigar pelo acesso direto, né, pelo título, mas eu acho que uma vaga aí nos playoffs eles vão brigar de novo aí nessa temporada. Exatamente. Então, a além ali dos outros times, como a gente citou, o Rockdale começou muito bem, aliás, tem o atual artilheiro do campeonato, né, o Henderson marcou 2 gols. Temos ali também a equipe do Rotherham, começou muito bem. O Coventry City também venceu, mas tem uma curiosidade, né, Eduardo? Dá uma destacada sobre a situação do Coventry City. Pois é, né? O Coventry City, que é mais um time aí das divisões inferiores aí da Inglaterra que passa por problemas administrativos aí nas últimas temporadas. Dessa vez aí envolvendo o estádio do clube, né? A Ricoh Arena, que é uma arena aí construída tanto para o Coventry City como para o time de rugby lá da cidade. E aí alguns problemas aí envolvendo a administração do estádio e o clube fizeram aí com que o Coventry City tenha que disputar a temporada 2019-20 inteira fora de casa, né, lá no estádio do Birmingham City, né, um dos seus rivais, lá no St. Andrews Stadium. Então aí todos os jogos do Coventry City nessa temporada que seriam em casa vão ser disputados lá no estádio do Birmingham City. Então aí nessa primeira rodada o time recebeu em casa, né, digamos assim, a equipe do Southend e ganhou por 1-0, né, mas o público não foi muito bom lá no St. Andrews, né, foi de cerca de 6.500 pessoas, não muito diferente, na verdade, da média de público que o Coventry City levava lá para o seu estádio na sua própria cidade, né, na temporada passada, mas mesmo assim, cerca de apenas 22% aí de ocupação no estádio, né, que tem capacidade lá para 30 mil pessoas, o estádio do Birmingham City, né, o Coventry City que não é a primeira vez que isso acontece, né, algumas temporadas atrás, o clube teve que jogar toda a temporada na casa do Northampton Town, um estádio menor ainda, né, para cerca aí de 12 mil, 13 mil torcedores na cidade lá de Northampton. Então, o clube aí que vem passando já algumas temporadas problemas aí envolvendo o seu estádio lá, a Ricoh Arena. Exatamente. E bom, só pra gente encerrar essa terceira divisão, né, eu diria que o principal clube nessa divisão começou não tão bem. O Sunderland empatou em 1-1 com o Oxford United, né, por 1-1 dentro da sua casa. A equipe chegou o time do Oxford abriu o placar com o meia Fozu aos 14 minutos, mas o meia americano do Sunderland empatou aos 4 minutos do segundo tempo. O Gook empatou e terminou assim mesmo. 1 para o Sunderland, 1 para a equipe do Oxford United, né? E o Eduardo, novamente, a equipe do Sunderland não começa bem a temporada, né? Já está muito pressionado por não ter conseguido subir na última divisão. Um clube que estava há muito pouco tempo até na Premier League, né? Mas agora passa essa situação chata na terceira divisão. Exatamente, né? Eu diria que os dois principais favoritos aí para a terceira divisão, o Sunderland e o Portsmouth, né? Não só pela tradição dos clubes, né? Mas por onde chegaram na temporada passada, né? Nos playoffs, e o Sunderland eliminando o Portsmouth e depois perdendo por Charlton, né? Na final dos playoffs. Mas também pela qualidade do elenco, né? Apoio da torcida de ambos os clubes, né? E os dois tropeçaram nessa primeira rodada, né? O Sunderland, igual você disse, empatando 1-1 com o Oxford United em casa. O Oxford United teve até um segundo gol
anulado, né? Então podia até ter perdido o Sunderland, enquanto que o Portsmouth visitou a equipe do Shrewsbury e perdeu por 1-0, né? Gol do Ryan Gillies, e o Portsmouth ainda teve um expulso, né, aos 36 minutos do segundo tempo. Então as duas equipes aí perdendo, tropeçando aí nessa primeira rodada, né? Dois aí dos principais favoritos aí para essa temporada da terceira divisão, e outro que eu diria que é o terceiro grande favorito aí dessa temporada é o Ipswich Town, né? Rebaixado aí da Championship na temporada passada. Esse aí estreou bem, 1-0 fora de casa contra o Burton Albion, com gol aí logo aos 11 minutos do primeiro tempo do Luke Garbutt. Então aí o Ipswich Town começando bem aí na temporada. Exatamente. Então eu acredito que esses foram os destaques dessa terceira divisão e realmente tivemos jogos interessantes, equipes grandes tropeçando e com certeza vai ser muito bacana acompanhar o que vai acontecer. Essa terceira divisão que a gente fala que geralmente tem uma movimentação muito grande na parte de baixo, né? Praticamente metade do campeonato briga para não cair e uma outra metade briga para subir, o que é bem interessante de acompanhar. Mas, enfim, vamos então pular para a segunda divisão, vamos pular para a Championship, que a gente vai começar falando justamente do jogo que a gente transmitiu. Nós aqui do podcast Futebol Inglês, ao longo dessa temporada, a gente vai fazer algumas transmissões de alguns jogos, e eu e o Eduardo tivemos juntos aí na sexta-feira transmitindo a partida entre Luton e Middlesbrough. Esse que foi um baita jogo, eu e o Eduardo nós vimos 3-3, que jogo, né, Eduardo? O Middlesbrough começou bem, o Luton virou para 2-1, o Middlesbrough virou para 3-2, depois o Luton buscou um empate. Fala um pouquinho da tua análise desse jogo, Eduardo. Né, a gente dizia na transmissão que não podia ser uma estreia melhor, né, para a temporada aí do futebol inglês. Um empate de 3-3 entre o campeão da terceira divisão, o Luton Town, contra o Middlesbrough, que é um dos times aí que a gente espera que brigue aí por uma vaga nos playoffs, né? Então o Middlesbrough abriu o placar logo aos 7 minutos com o Ashley Fletcher, né, o gol de cabeça, e aí o Luton Town empatou com um golaço do zagueiro Sonny Bradley, 10 minutos depois, aos 17 minutos, e virou a partida 7 minutos depois, aos 24 do primeiro tempo, com o gol do Martin Crane. E aí o Middlesbrough ainda conseguiu empate aos 37 do primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, com o gol do Assomba Longa, após uma falha aí do sistema defensivo do Luton Town, e principalmente aí do goleiro Sluga, o croata, que recém-chegado, fazer sua estreia no clube. Ele que havia feito uma baita defesa minutos antes, e aí pouco depois falhou, frangou aí no gol do Assomba Longa. Então, no intervalo da partida estava 2-2, e aí no começo aí do segundo tempo, o James Collins, grande atacante do Luton Town, marcou um gol de mão a lá Maradona, né, que foi prontamente anulado pela arbitragem, logo aos 4 minutos do segundo tempo. E acontece que o Middlesbrough virou a partida, né, para 3-2, com um outro belo gol do Lewis Wing no segundo tempo, e o Assomba Longa teve a chance de pênalti de decretar a vitória do Middlesbrough, né, aos 37 minutos da segunda etapa, né, mas ele desperdiçou, bateu muito mal, bateu por cima, poderia ter feito 4-2, né, que já decretaria a vitória praticamente do Middlesbrough na partida, mas isso aí só motivou o Luton Town, que aí com o apoio da sua torcida lá no seu estádio bem acanhado, lá no Kenilworth Road, empatou novamente a partida com o James Collins, aquele mesmo que tinha feito o gol de mão anteriormente, né, aos 40 do segundo tempo, James Collins empatou a partida. Então foi um belo resultado para o Luton Town, que acabou de chegar da terceira divisão, eles que estão agora a 28 partidas invictos em casa, né, em partidas de liga, são 20 vitórias e 8 empates, né, então faz muito tempo aí que o Luton Town não perde em casa, quase perdeu na última sexta-feira, mas aí com o apoio da sua torcida empatou, conseguiu um belo empate em 3-3 contra o Middlesbrough. Exatamente, que uma estreia muito muito boa, né, o Master, começar bem, vindo da terceira divisão, poderia, claro, com vitória, mas
um grande jogo, um grande espetáculo para os seus torcedores, né? Começou razoavelmente bem, né, o Luton. Com certeza, cara. Que sensacional esse início de temporada, né? Pra dar as boas-vindas de volta aí ao futebol inglês. 3-3 no jogão de bola. O Middlesbrough é uma equipe complicada que sempre luta lá em cima na tabela. E o Luton chegou ali com a sua garra, na humildade, mas chegou bem e, né, e foi atrás do resultado. Muitos eventos nessa partida e com certeza, cara, ver eles aí na Championship vai ser espetacular. A gente espera que o clube se mantenha lá e jogue muito bem. Exatamente. E os outros resultados que aconteceram dessa Championship, a gente teve a vitória do Barnsley para cima do Fulham, né? Um resultado um pouco surpreendente, já que o Fulham caiu da Premier League para a Championship e já começa mal, né, Eduardo? O que tu pode falar do Fulham nesse primeiro jogo? Exatamente, né? Decepcionando aí, perdeu pro Barnsley, que acabou de voltar da terceira divisão, né? Eles que estavam na Championship 2 temporadas atrás, temporada passada estavam aí na terceira divisão, e aí voltaram para segunda divisão e voltaram com uma vitória, né, para cima do Fulham, uma boa vitória, né, com gol do Luke Thomas aos 13 minutos do primeiro tempo. Fulham aí decepcionando eles, que para mim seriam um dos favoritos aí para subir, né, de volta para a Premier League, seja pelos playoffs, seja pelo acesso direto, enquanto aí perdendo pro Barnsley, que na minha opinião, né, será um time que vai brigar lá na parte de baixo da tabela, né. Então, Fulham aí decepcionando, vamos ver se eles se recuperam aí na próxima rodada, quando vão enfrentar a equipe do Blackburn Rovers em casa, né? Então vamos ver se eles se recuperam aí na próxima rodada. Exatamente. Ah, os outros resultados que aconteceram, o próprio Blackburn Rovers perdeu em casa pro Charlton. Charlton que começa muito bem essa Championship, vencendo fora de casa por 2-1, né? E, Eduardo, é essencial, né? Começar bem e logo de cara já vencer fora de casa. Muito bom, né, Eduardo? Com certeza, né? Uma vitória muito importante pro Charlton, que chegou aí da terceira temporada, né? Chegou da terceira divisão para a Championship, né? Eles venceram os playoffs da terceira divisão na temporada passada. Nessa partida contra o Blackburn Rovers fora de casa, eles abriram o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, sofreram empate aos 9 do segundo tempo com um gol contra e conseguiram aí o gol da vitória, né, por 2-1, com o seu grande destaque, né, o Lyle Taylor, que vem aí comandando a equipe nas últimas temporadas, principalmente na temporada passada, quando foi fundamental aí para a campanha do acesso do Charlton. Então o Charlton aí começando muito bem a temporada, vamos ver se eles conseguem continuar aí nesse ritmo, né, nas próximas rodadas. Próxima rodada eles enfrentam o Stoke em casa, então eu acredito que eles não vão brigar lá na parte de cima da tabela, não. Acho que eles vão ter dificuldades ao longo da temporada. Vamos ver se eles conseguem, então, se manter na Championship nessa temporada 2019-2020. Exatamente, né? E quem fez o primeiro gol foi o Williams. Não, foi com assistência do Williams, na verdade. O Williams, que é aquele mesmo que era do Crystal Palace, né? Que teve passagem pelo Sunderland. E já tá desde a temporada passada no Charlton, né? O Williams, que é um bom jogador, teve alguns problemas de lesão, mas que é sim um bom jogador nível Championship para poder ajudar o Charlton, que pelo menos na minha análise eu não vejo brigando lá embaixo. Eu acho que vejo a equipe no meio da tabela. Vamos ver o que pode acontecer em relação a isso. E uma equipe tradicionalíssima que venceu o seu jogo de estreia para poder animar um pouco seus torcedores, o Millwall aí que tem uma história em relação à torcida bem interessante, venceu por 1-0 o Preston e começa bem a Championship. O Master, muito legal ver uma equipe também assim como o Millwall ressurgindo, né? E quem sabe, talvez vai ser difícil, mas talvez brigando ali para conseguir, quem sabe, um acesso ou pelo menos fazer uma boa campanha, né? Isso, quem sabe eles voltam aí com um bom futebol. Na temporada passada eles terminaram lá na metade de baixo e por pouco também não se perderam no caminho. A sorte que eles tiveram é que equipes como Bolton e Ipswich estavam horríveis e foram rebaixados. Então vamos ver se essa temporada muda para o Millwall.
E como o Eduardo falou ali no início, né, o Preston North End, o único time aí da Football League que disputou todas as temporadas desde a sua estreia aí, né, sendo campeão na primeira e na segunda temporada também. Então vamos ver, o gol do Millwall foi marcado aí pelo Wallace aos 33 minutos, um gol de voleio, um gol bonito, e aí o Millwall conseguiu manter o placar aí até o final da partida. O Preston teve mais posse de bola, mas não conseguiu transmitir isso em gol. No caso, o Millwall até chutou mais, chutou 10 vezes, enquanto o Preston chutou só 5 e acertou um chute a gol. Então a mira do Preston nessa partida não tava boa. Foi um jogo muito bom para a equipe da casa, que com certeza aí deu aos torcedores um bom motivo para sorrir e sonhar aí nessa temporada que seja melhor do que a temporada passada. Exatamente. E bom, e da mesma maneira que o Millwall começa surpreendendo, o Stoke City começa decepcionando, né? Perdeu em casa para o Queen's Park Rangers por 2-1 e já na temporada passada já foi uma certa decepção e novamente começa decepcionando, Eduardo. Fala um pouquinho sobre o Stoke. Pois é, né, igual você disse, temporada passada eles decepcionaram muito. Eles que eram um dos favoritos pro título até na temporada passada, mas acabaram apenas na metade de baixo da tabela, né, uma temporada muito abaixo do que era esperado do Stoke City. E aí, temporada 2019-20 começando com uma derrota pro Queen's Park Rangers em casa, né, que o pior abriu o placar logo aos 8 minutos e ampliou aos 8 do segundo tempo, então gols aos 8 do primeiro e do segundo tempo. E o Stoke foi diminuir só aos 33 minutos da segunda etapa com o Clucas, né? Aquele meia ruivinho, né? Que já rodou um pouquinho aí pelos times ingleses. Então uma estreia muito muito ruim do Stoke City, que após uma rodada apenas, né, ocupa a 19ª colocação do campeonato, né, entre os 24 times. Eu acho que eles vão se recuperar um pouquinho aí, né, não vão brigar para cair, eu acredito, o Stoke City, mas eu acho que eles não vão ir bem o suficiente para brigarem aí pelo acesso nessa temporada, igual a temporada passada, meio para baixo aí da tabela. Exatamente. Além, outro resultado que foi até um pouco interessante de acompanhar, que foi a vitória fora de casa do Sheffield Wednesday por 3-1. A equipe conseguiu fora de casa fazer um bom placar, é o atual líder. O Eduardo, será que dá pra gente projetar o Sheffield Wednesday como fez até 2, 3 temporadas atrás, chegando forte? Ou ainda é muito cedo pra gente poder falar? Olha, chegando forte pro acesso, eu acho que é um pouquinho cedo pra gente afirmar isso, né? Vencer o Reading fora de casa, o Reading que não é uma equipe tão boa assim, né? 3-1, inclusive com um jogador a menos, né? O Westwood foi expulso aos 35 minutos da segunda etapa, mas o Sheffield Wednesday já vencia por 2-1, né? Até ampliou para 3-1 já nos acréscimos, né? Com o Lucas João. Então, foi uma bela estreia, com certeza, aí do Sheffield Wednesday 3-1 para cima do Reading, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma aí com o time, né, que é o líder, vice-líder da competição, né, tá empatado aí com o Leeds United em todos os critérios até agora. Leeds que também venceu por 3-1. Então acho que tem que ter um pouquinho de calma aí com o Sheffield Wednesday, porque a vitória, apesar de ser fora de casa, assim, não foi contra um time tão bom, assim, tão qualificado, né? O Reading é um time que acho que vai brigar para não cair nessa temporada, igual vem brigando aí nas últimas temporadas. Exatamente. Então, para a gente dar uma pincelada nos outros resultados, o Brentford perdeu em casa para o Birmingham por 1-0. Também tivemos a vitória do Swansea por 2-1 para cima do Hull City. O Swansea que começa bem o campeonato. Swansea, será que dá para a gente esperar uma briga lá em cima? Eu acho que sim, né, Master? Acredito que sim, o Swansea que era o esperado na temporada passada até, né, mas não se concretizou, Eles venceram o Hull de virada, um jogo ali que eles levaram um choque logo no início da partida, com 3 minutos, um pouquinho mais de 3 minutos, o Grosicki abriu o placar, né, isso o Hull City com 1-0, e aí o Swansea só conseguiu a virada no segundo tempo, gols do Baston aos 48, do Van der Horn aos 49. Então, é o que se espera. Agora que o rival deles também está na segunda divisão com eles, de volta, o Cardiff City, teremos esse derby aí entre os times do país de Gales. Vai ser interessante assistir para ver se entre eles conseguem lutar para subir de novo para a Premier League.
Exatamente. Outro jogo interessante também que aconteceu, vitória do Wigan para cima do Cardiff City por 3-2. Esse jogo que foi interessante pela movimentação no placar, né, em relação aos gols, né, já que, por exemplo, a equipe do Cardiff City abriu o placar com o meio House, o Jacobs e o Windass viraram para o Wigan, novamente o Cardiff empatou com assistência do Reed, gol do Beagle, Bog, como é que fala o nome dele? Sei lá. Enfim, e depois o Wigan foi buscar o gol da virada com o Evans aos 30 minutos do segundo tempo. Vitória do Wigan por 3-2, né? Vai ser um pouco curioso para a gente ver como é que pode ser o Wigan. Algumas não, já faz bastante tempo que o Wigan jogou a Premier League. E novamente aí, quem sabe seja talvez uma temporada que o Wigan pode chegar, mas também pode ser uma temporada do Cardiff City, né? Já que o Cardiff City também estava na Premier League há pouco tempo atrás, caiu e, e aí a gente pode, quem sabe, ver mais pra frente o que pode acontecer com essas duas equipes, né, Eduardo? Pois é, né, entre essas duas equipes eu apostaria muito mais no Cardiff City, né? Equipe que recém foi rebaixada aí da Premier League, enquanto que o Wigan vem brigando para não, na parte de baixo da tabela, né, vem brigando para não cair nas últimas temporadas todas, né? E conseguiu aí uma boa vitória, né, contra o Cardiff City, igual você disse aí, né? Bem movimentada, né? Saiu atrás, depois virou, levou empate aí com o gol do Omar Bogle do Cardiff City, e depois conseguiu a vitória ainda, né, aos 30 minutos do segundo tempo. Então uma baita vitória aí do Wigan na rodada de estreia, rodada de abertura da Championship, e o Cardiff City aí decepcionando aí nessa primeira rodada. Eu acredito que o Cardiff vai fazer uma boa temporada, né? Próxima rodada pega o Luton Town em casa. Eu acho que é uma boa oportunidade do Cardiff conseguir a primeira vitória aí no campeonato, que eu acho que eles vão brigar para subir de volta, né, nessa temporada. Enquanto que o Wigan, eu acredito que brigue lá do meio para baixo da tabela. Exatamente. Bom, para a gente poder encerrar todos os jogos que já foram realizados, o Nottingham Forest, que por mais uma temporada, né, todo mundo fica aquela expectativa, todos os fãs de futebol querem, pô, o Nottingham seria muito legal se subisse de novo para a Premier League, aquela coisa toda, mas o time não começa bem, derrotado por 2-1 para a equipe do West Brom. Até chegou a abrir o placar, assistência do Adomar, gol do Cash, logo aos 8 minutos de jogo, mas ainda no primeiro tempo o West Brom virou com gols de Edwards e Phillips. Claro que também era um adversário complicado, né? O West Brom subiu não, já estava na Premier League até pouco tempo atrás, é um time de Premier League, mas que está na Championship e é com certeza um dos candidatos ao acesso, né? Dá para justificar essa derrota, Master? Ou tu acha que o Nottingham novamente vai ter mais uma temporada que vai, quem sabe, prometer, mas não vai chegar novamente? É o que tá parecendo. Eles trouxeram vários reforços, como você falou ali, a torcida sempre esperando os bons resultados, o time começou aí com o estádio cheio, começou bem, abriu o placar com 8 minutos, mas aí acontece o que a gente, né, não esperava, o goleiro falhando, cara. Os dois gols do West Bromwich foram falhas do goleiro. O primeiro gol passou embaixo dos braços dele, embaixo da mão dele, um chute rasteiro. O Murit, que é o goleiro do Nottingham Forest, e o segundo gol, com 26 minutos, então menos de 30 minutos já estava 2-1 pro West Brom. O segundo gol foi um cruzamento. O cara cruzou a bola, o cruzamento foi aberto e encobriu o goleiro. Tava meio que despreparado ali e levou a virada, decepcionando todo mundo que estava no estádio aí acompanhando a abertura do campeonato. Então vamos ver se eles se recuperam, se eles encaixam o time aí com as contratações que eles trouxeram e, né, para lutar por playoffs, eu diria. Não sei se eles conseguiriam talvez mais do que isso. Já das últimas temporadas que eles têm feito é o que vem acontecendo, até menos que playoffs ultimamente, né? Metade da tabela. É um time muito inconsistente. Vamos ver se muda isso nessa temporada e eles conseguem se acertar. Exatamente. Eduardo, tu também vê da mesma maneira que o Master? Eu acho que o Forest, assim como nas últimas temporadas, vai decepcionar quem torce aí para que eles subam, né, para a Premier League. Eles já estão há muito, muito, muito tempo fora da Premier League, né?
se eu não me engano, desde 1999, então já vai fazer 20 anos que a equipe não disputa a Premier League, e eu acredito que não vai disputar na temporada que vem também. Eu acho que eles vão brigar, talvez até flirting em algum momento com uma vaga nos playoffs, mas eu acho que eles vão ficar ali do meio na tabela, igual temporada passada, basicamente. Enquanto que o West Brom, eu acho que é um dos favoritos aí pro acesso. Igual a temporada passada, eles foram para os playoffs, né? Perderam na semifinal pro seu rival Aston Villa, e eu acho que nessa temporada eles vão brigar de novo pelo acesso direto ou por uma vaga nos playoffs, né? Eu acho que eles vêm forte para essa temporada e começarem bem a temporada com uma vitória aí por 2-1 sobre o Nottingham Forest, igual os amigos aí já disseram antes. Exatamente. Então, só para a gente encerrar essa Championship, a gente vai ter mais um jogo nessa segunda-feira, às 15h45 do horário de Brasília, que é o jogo do recém-clube que desceu da Premier League, Huddersfield, jogando contra o Derby County. Vai ser um confronto bem interessante, já que o Huddersfield terminou a temporada passada muito mal, fazendo uma das piores campanhas da história da Premier League, jogando contra um Derby que novamente vai tentar brigar para subir. Já que é um clube tradicional, um clube que tem títulos e já está também há um pouco mais de 10 anos, eu acho, se eu não me engano, fora da Premier League. E eu até diria que tem uma curiosidade interessante que o Eduardo pode comentar um pouco melhor, que eu acho que os dois times têm uma das piores campanhas da Premier League, né, Eduardo? Exatamente, né? O Derby County tem a pior campanha da história da Premier League. Se eu não me engano, foi na temporada 2007-2008, quando eles conseguiram apenas uma vitória ao longo do campeonato inteiro. Foi uma vitória por 1-0 contra o Newcastle. E eles foram rebaixados aí com muitas e muitas e muitas rodadas de antecedência. E na temporada passada o Huddersfield também, né? Fez uma péssima campanha, foi lanterna, foi rebaixado aí com várias temporadas de antecedência também. Então, confronto aí entre duas equipes que eu acredito que o Huddersfield, apesar de ter disputado a Premier League na temporada passada, eu acho que essa temporada vai ser uma temporada aí que eles vão continuar na Championship. Eu acho que eles não vão conseguir o acesso, apesar de que eles não vão fazer uma má temporada. Só acho que eles não vão ter time suficiente assim logo depois do acesso, do rebaixamento, para buscar o acesso de novo. Enquanto que o Derby County, eles vêm aí fazendo boas temporadas nos últimos anos, apesar que eles sempre morrem na praia, né? Seja dentro dos playoffs, né, eles não avançam longe o suficiente, ou eles perdem na final, ou eles não conseguem nem a vaga nos playoffs, né? Então, aí há várias temporadas ele já vem decepcionando. Mas eu acho que eles vão fazer, vão manter esse nível aí das últimas temporadas e vão ficar na parte de cima da tabela, mas eu acho que também não vão conseguir o acesso. Eu acho que essas duas equipes não vão conseguir o acesso aí, tanto o Huddersfield como o Derby County. Outro jogo que faltou mencionar aqui, esse sim é o último aí da rodada, foi disputado aí nesse domingo, foi a vitória do Leeds United, né, para cima do Bristol City, 3-1 fora de casa. Para mim o Leeds é o grande favorito aí à conquista do título. Manteram aí o Marcelo Bielsa no comando, né, o técnico aí que vem fazendo um bom trabalho no Leeds, venceu aí com gols do Pablo Hernandes, Patrick Bamford e Jack Harrison. O Bristol City ainda diminuiu já na reta final da partida com o Andreas Weimann, e eu acho que o Leeds começou muito bem a temporada, vai continuar bem, vai embalar, eu acho, e vai brigar aí pelo título, e se tudo der certo, né, pro time, se eles não pipocarem, digamos assim, igual a temporada passada, quando eles brigaram pelo título e foram ficando para trás, e depois perderam aí nos playoffs logo na semifinal, né, então acho que se tudo correr certo nessa temporada, eles vão subir aí para a Premier League depois de muitos anos. Exatamente. E bom, fechamos então a Championship. Agora vamos falar um pouquinho dos times do Reino Unido de uma forma geral nas competições europeias, né? Já que está acontecendo os playoffs da Champions League e da Europa League. Eduardo, fala aí os principais resultados, destaca aí o que a gente tem aí dos times do Reino Unido nessas fases de playoff. Pois é, né? No último mês, de um mês para cá, as equipes aí que se deram melhor nas ligas aí na temporada passada vêm disputando aí as fases preliminares da Europa League e da Champions League. Então eu vou falar
meio por cima aqui de como os times aí da Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e República da Irlanda também se saíram aí nessas primeiras fases. Então vamos começar pela Champions League. O campeão da Inglaterra já tem vaga garantida lá na fase de grupos, né? Então não vale a pena falar aqui. Então o campeão de Gales, que é o The New Saints, né? O TNS, passou da primeira fase do campeão de Kosovo, Feronickel, ganhou de 3-2 e logo na fase seguinte perdeu para o Copenhague da Dinamarca, né? Um adversário bem difícil, perdeu por 3-0 no placar agregado, né? Vale lembrar que os times que vão sendo eliminados da Champions League vão indo para a Europa League, né? Então o New Saints ainda vai ter chance lá na Europa League, né? Logo mais eu falo dos times lá da Europa League. O campeão escocês, o Celtic, passou do Sarajevo da Bósnia, 5-2 no placar agregado, e na fase seguinte ganhou do Nome Kalju da Estônia por 7-0 no placar agregado. O Celtic é o único time que vai estar vivo ainda na próxima fase da Champions League, vai enfrentar o Clube Cluj da Romênia na próxima fase. Já o campeão da Irlanda, o Dundalk, passou do Riga da Letônia 0-0 na soma dos dois resultados, né? E passou nos pênaltis. Na fase seguinte, perdeu para o Karabag do Azerbaijão por 4-1 no placar agregado. O último campeão que eu vou falar aqui, que disputou aí a Champions League, foi o Linfield, da Irlanda do Norte. Foi eliminado aí já na primeira fase para o Rosenborg, da Noruega, perdeu de 6-0 no placar agregado. Então, de todos os times, todos os campeões aí, né, excluindo o campeão da Inglaterra, né, que tem vaga garantida na fase de grupos, então de todos os campeões britânicos aí e da Irlanda também, só o Celtic ainda está vivo na Champions League, vai enfrentar o Clube Cluj da Romênia, igual eu disse antes. Aí da Europa League, são muitos times, então vou falar apenas aí dos principais. O Rangers passou do St. Joseph's de Gibraltar, 10-0 no agregado, Rangers da Escócia, né? E na fase seguinte passou do Progress de Luxemburgo, esse que foi uma reedição de um confronto aí de umas temporadas atrás, quando o Rangers voltou a disputar torneios europeus depois de muito tempo, né? Já que eles foram rebaixados lá para a quarta divisão, e daí tiveram que subir para a terceira, segunda, primeira, e então eles passaram várias temporadas sem disputar campeonatos europeus, e eles foram eliminados pelo Progress algumas temporadas atrás, Progress de Luxemburgo, e agora eles deram o troco, né? Ganharam por 2-0. Na próxima fase da Europa League, que é uma fase antes dos playoffs finais, né? A última fase, então essa é a penúltima fase antes dos grupos, o Rangers vai enfrentar o Midland da Dinamarca. O Aberdeen, que também é da Escócia, passou por de 6-1 do Shikura da Geórgia, e na próxima fase vai enfrentar o Rijeka da Croácia. E vamos falar agora do time inglês, né? O único time inglês que está disputando essas fases preliminares aí da Europa League, que é o Wolverhampton, né? Fez uma baita temporada passada na Premier League, enfrentou o Crusaders da Irlanda do Norte nessa primeira fase e ganhou por 6-1 no placar agregado, e agora eles vão enfrentar um time da Armênia, que se chama Pyunik Yerevan. Então, esses foram os principais confrontos dos times britânicos e também da Irlanda aí nas fases preliminares aí da Champions League e da Europa League. Tem outros, mas são muitos, então eu preferi falar aí apenas dos principais. Exatamente. Então a gente até pede para vocês, se vocês querem que a gente comente mais jogos da Europa League, da Champions League, comenta aí embaixo. E bom, esse foi o podcast de hoje. Tivemos mais um episódio aí com o Master, que está de volta. Agora creio que ele vai participar mais com a gente. Te agradeço, Master, por estar aqui novamente com a gente. Tamo junto sempre, cara. É isso aí, pode contar sempre comigo. E vamos lá fazer mais uma temporada espetacular aí, acompanhando o futebol inglês, todas as suas curiosidades, notícias, seus jogões de bola que com certeza vai ter durante todo o ano e toda a temporada. Exatamente. Agradeço ao amigo também, Eduardo, que está novamente com a gente. E vamos com tudo nessa temporada, né, Eduardo? Exatamente. Seja aqui no podcast, seja lá nas transmissões que a gente espera fazer aí ao longo da temporada, transmissões de partidas, né? A gente já fez uma aí, igual a gente disse antes,
do luto contra o Middlesbrough e deu muito certo, né? O pessoal gostou bastante, então a gente espera fazer mais transmissões e também mais episódios aqui do podcast. Também agradeço aí a volta do Master, ele ficou um tempo fora aí, mas é uma baita adição ao nosso podcast. Então, agradeço o Master, agradeço o José que participaram aqui comigo e também o pessoal que está assistindo a gente aí em casa. E peço que vocês deem feedback aí sempre nos comentários aí, por favor. Exatamente, para a gente poder sempre também melhorar o nosso trabalho aqui, que a gente dá totalmente aí de uma maneira voluntária para vocês. Então, agradeço a todo mundo, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para saber dos próximos podcasts, notícias do futebol inglês, das próximas transmissões. E é isso aí, até a próxima, uma boa semana a todos e valeu! Aqui pra